observadores, bem-vindos a mais um vídeo do Velho na Torre. E eu publico os vídeos do Velho na Torre aqui às sextas-feiras, às 17h30. Bem, acredito que todos nos dias de hoje conheçam o nome de Stan Lee. Talvez não. Ele começou na Timely Comics na década de 1940 e de lá para cá foi editor, roteirista, editor-chefe e publisher de uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo, a Marvel Comics. Co-criou vários personagens através do chamado Método Marvel, onde ele se sentava com o desenhista e ambos debatiam ideias para a criação de personagens. Assim, foi criado e também surgiram o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor, o Homem-Aranha, os Vingadores, os X-Men, o Doutor Estranho, o Pantera Negra, Nick Fury e tantos outros personagens heróicos. Nos dias de hoje, devido a ele ter sido um grande vendedor de sua própria imagem, todos associam qualquer criação da Marvel Comics à sua persona, mesmo que tenhamos outros incontáveis nomes envolvidos, como por exemplo, o Wolverine, que não é uma criação de Stan Lee, mas sim de Roy Thomas, Len Wein e John Romita. Outra seria a Tempestade, também dos X-Men, que foi uma criação de Len Wein e David Cockrum. Dito isso, em novembro deste ano, farão 5 anos que Stan Lee partiu para os Campos Elíseos, mas o seu legado e a sua história de vida, perduram ainda, bem como sua breve passagem pela DC Comics. Pois é, tudo aconteceu entre os anos de 2001 e 2002, quando Stan Lee imaginou como seriam alguns personagens da DC Comics caso ele tivesse escrito, e surgiu a publicação Imagine, o nome do personagem, de Stan Lee. Dessa forma, ele reimaginou o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, Flash, o Lanterna Verde, Aquaman, a Liga da Justiça, Robin, Shazam, Sandman e a Mulher Gato, além dele criar sua própria crise nesse universo reimaginado. Nas revistas publicadas aqui no Brasil entre novembro de 2001 e abril de 2002, vinha o crédito de Stan Lee como roteirista na história central e, na segunda história, ele criava diálogos junto com o produtor Michael Uslan, que escrevia os roteiros. As histórias vinham desenhadas por grandes nomes do quadrinho. Segure aí que lá vai o grande. Joe Kubert, Jim Lee, John Buscema, Kevin Maguire, Dave Gibbons, Jerry Ordway, David Baron, Scott McDaniel, Chris Bacalo, John Byrne, Walt Simonson, John Cassaday, Mike Kaluta, Kyle Baker, Gene Collins, Sérgio Aragonés, José Luis Garcia Lopes, Gary Frank, Kano, Ramona Fradon, Darwin Cook, Mike Allred, John Severin e Dan Jungers. Bem, uma coisa que Lee deixou claro é que a ideia não era aperfeiçoar os personagens, mas sim um mero exercício de imaginação. Hoje, esse Excelsior Verso, sim, eu gostei, vou chamar ele desse jeito, se tornou a Terra 6 do multiverso DC. E alguns dos seus personagens fizeram parte da Liga da Justiça encarnada. Como a ideia era um mero exercício de imaginação, Lee não se prendeu às origens dos quadrinhos, modificando as histórias, mas isso não foi motivo para não brincar com a ideia dos personagens da DC Comics de existirem nesse novo universo. Por exemplo, Lois Lane é um agente de talentos. Batson surge como o sobrenome de um embaixador estadunidense na Índia, enquanto Billy, Fred e Mary se tornam filho, pai e mãe e ganham o sobrenome Marvel. Steve Trevor é um arqueólogo e Diana Prince é curadora de um museu, junto com Carter Hall, tendo como secretária a senhorita Saunders. Bem, como eu disse, ele não segue as tradicionais origens, sendo assim, Batman se chama Wayne Williams e é um ex-presidiário que, após ser libertado, se torna um famoso lutador
de luta livre. Mulher Maravilha se chama Maria Mendonça. Vive na cidade de Santa Atalaia e, nas escavações de Cusco, descobre a lança do Deus Sol e se torna uma deusa Sol, uma Mulher Maravilha. Superman veio de outro planeta ainda também, mas se chama Saldin e vem à Terra atrás de um bandido. Flash é uma jovem que ganha os poderes depois de se banhar em um líquido verde no mar e sendo vacinada com um soro baseado no DNA de um beija-flor. Já o Lanterna Verde é um professor, arqueólogo, estilo Indiana Jones, mas sem o chicote e o chapéu de feltro, que encontra Yggdrasil, a árvore da vida, e dela ganha o poder da Terra. Esse grupo forma a Liga da Justiça para enfrentar o reverendo Dominic Dark, da Igreja do Poder Eterno, e seu filho Adam Strange, e também a Patrulha do Destino, formada por um exterminador, um ser com capacidade de um toque mortal, a Arrasa Quarteirão, um homem extremamente forte e aparentemente vulnerável, e a Parasita, uma mulher com capacidade de dominar o corpo de qualquer um. Após a estreia dessa Liga da Justiça, novos personagens surgiram, como Robin, um órfão que termina aliciado e abduzido por Dark, mas quando descobre, se volta contra ele junto com o Batman. Depois vemos Shazam, que é, um policial da Interpol, Robert Rogers, que recebe de Merlin, o mago, disfarçado de Fakir, a capacidade de se transformar em um monstro que não é tão inteligente assim, e salva sua parceira, Carla Noral. Então veio Aquaman, que é um jovem oceanógrafo, Ramon Raymond, que injeta em si mesmo uma mistura de DNA de seres marinhos e, após ser cercado por um líquido verde também no mar, se torna uma água dura viva. O único que conhece seu segredo é seu irmão, o policial Frank Raymond, que termina ferido. Daí temos a Mulher Gato, que é a modelo Joan Jordan, atingida por um estranho raio verde enquanto estava segurando sua gata Ébano. Daí ganha capacidades felinas e se auto-salva de um sequestro. Por fim, temos Sandman, no caso o astronauta Larry Wilton, que, durante uma missão de reconhecimento a respeito de uma névoa verde espacial, suspeita até mesmo de causar a morte do sonho, termina sendo abandonado no espaço e entra na névoa, indo parar no seu mundo dos sonhos da infância, onde se torna o super-herói Sandman que liga o mundo dos sonhos ao mundo desperto. E continuamos com as homenagens, se assim podemos chamar, pois temos Dinah Drake aparecendo como uma modelo vizinha de John Jordan. O pai de Jordan se chama Al Jordan. No orfanato que Robin foi criado, a dona do local é uma senhora idosa chamada Madame Xanadu. E tinham dois outros órfãos, a moça Tom Tomorrow e o rebelde Mike Merlin. A fada do mundo dos sonhos, Melana, se autodenomina Oráculo. Por fim, vemos todos esses personagens encararem a crise, um ser da dimensão do mundo dos sonhos, senhor do reverendo Dark, pai de Melana e avô do Robin, o grande traidor do grupo. Robin passa por duas transformações: o maligno Gavião Negro, uma força demoníaca presa dentro de uma runa pelo Deus Sol, e Átomo, um ser extremamente poderoso que foi gerado por Yggdrasil para vencer crise. A série teve seus altos e baixos, pois a história foi claramente feita no método Marvel. Por que digo isso? Pois tem quadros na história que são autoexplicativos, mas Stan Lee sente a necessidade de preencher com informações que às vezes são desnecessárias. Outra coisa notável é um machismo exorbitante em várias histórias que depreciam as mulheres ou as tratam simplesmente como objetos. Bem, uma das coisas que nota-se é a transformação de Los Angeles no ponto central de toda a história,
como na Marvel Comics acontece, tornando o ponto central Nova York. Imagine Stan Lee foi, no meu entender, algo importante de ser feito, pois mostrou como Lee desenvolve suas histórias e como ele vê o universo DC. Se isso é importante ou não, nos dias de hoje, bem, gente, vai de cada um que curte as histórias que Stan Lee imagina. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo, principalmente aos meus observadores. Se quer se tornar um observador, já falo no final, espera um pouquinho. Mas eu agradeço. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar um dislike. É um feedback que entra a gente, não tem problema nenhum. Também eu peço que, já que deixaram aí o like ou dislike, faz um grande favorzão, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo. Se conhece as histórias de Imagine Stan Lee, ou se não conhece, gostaram de saber um pouquinho e vão procurar saber mais, procurem nos sebos online ou sebos de suas cidades. Quem sabe vocês encontram as edições da editora Abril, se eu bem me lembro, foi a editora Abril que lançou isso aqui no Brasil em 2001 e 2002. Procure, que vale muito a pena, é legal mesmo. Não tem toda a coleção, não tem Aquaman, Shazam, Robin, Mulher Gato, nem a Crise, mas tem até a edição da Liga da Justiça. Eu acredito que vocês talvez possam gostar desse Imagine Stan Lee. Procure que vale a pena. Outra coisa que eu também peço, que os observadores sabem muito bem, é uma coisa que eu sempre peço a todos os meus observadores, é você que está aqui, esperando aqui ainda. Compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente, para mais pessoas estarem conhecendo o Velho na Torre. E lógico, esperou mesmo? Valeu, muito obrigado. Mas clica aqui no botãozinho de inscreva-se, inscrevendo-se para se tornar um observador e não esquece do peteleco na sinetinha para estar recebendo as informações dos vídeos do Velho na Torre aqui, às sextas-feiras, às 17h30. Obrigado a todos os meus observadores. Até mais. Fui!